irmãos podem se assentar. O amados do Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando em milagres e a 44ª Santa Convocação, nesse seu 16º dia, com seu 17º culto, ele tem como tema regras e regulamentos. E nós vamos estar lendo a Bíblia em Marcos capítulo 3, de 1 a 5. Marcos capítulo 3, de 1 a 5. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiada uma das mãos. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso, o observavam com toda a atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então convidou Jesus ao homem da mão mirrada: levanta-te e vem aqui para o meio. Em seguida, Jesus indaga deles: o que nós é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar as pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu. E eis que a sua mão fora restaurada. De novo, Pai, falando contigo, pedindo a tua graça e a tua misericórdia, o teu favor e o teu perdão. E pedindo também, Senhor Deus, cura. Tem pessoas do nosso meio enfermas, tem pessoas doentes. E a nossa carreira cristã não é composta só de pregar e ouvir acerca de milagres, mas também poder contemplar os teus milagres. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, que haja cura nesta noite na tua casa. E nós podemos ver, Senhor Deus, que há mais fácil a cura do que qualquer outra coisa. É apenas uma fé acompanhada de uma obediência para a manifestação do teu amor, para que o milagre aconteça. E eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que repreenda nesta hora, neste lugar, em quem está enfermo, toda e qualquer enfermidade, seja ela no físico, seja ela na alma, ou seja espiritual. Repreende, Senhor Deus. Há enfermidades que, segundo a tua palavra, são obra e ação maligna. Então, repreende o maligno e a enfermidade vai embora para a glória do teu nome e no nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amados de Jesus Cristo, aqui em Cafarnaum, onde Jesus operava a maior quantidade dos seus milagres, é de compreender que esse período ainda era até uns 2 anos e meio do seu ministério. Porque começa a chegar a fase A agora, em que se intensifica uma perseguição sem medida a Jesus Cristo. E uma das coisas que acontecem nesta perseguição
é o impedimento de Jesus entrar nas sinagogas. Aqui, se nós formos ver o texto anterior, em Mateus 12, nós vamos ver que no dia de sábado, Jesus com os seus discípulos estavam colhendo espigas. E essas espigas aqui, nós que temos uma cultura de milho, dá-se a impressão de que essas espigas são de milho, né? Mas não, é de trigo e de algum outro grão que está os discípulos colhendo para comer. Mas já os herodianos, os escribas e os fariseus estão observando Jesus de mais perto, porque ele já incomodava muito. E eles queriam apanhar ele em alguma coisa para que pudessem matá-lo. Jesus fazia o bem, libertava os oprimidos do diabo. Jesus operava milagres, fazia sinais e maravilhas, mas pelos regramentos teológicos deles, eles queriam fazer com que Jesus fizesse de acordo com aquilo que eles queriam. Mas quem é Deus é Jesus, não é eles. Mas eles têm posição, eles têm cargos, e eles têm orgulho em ser. E tudo aquilo que vai contrário àquilo que eles querem e creem. E aí Jesus, como eles diziam ser defensores da Bíblia, da lei e da Torá, Jesus vai falando a eles acerca de como Davi procedeu. Então, quando você vê o capítulo 12 de Mateus, você vai ver Jesus falando que a Davi não era lícito ele comer do pão da propiciação, porque isso era conferido só aos sacerdotes. Mas Davi comeu dele. E em seguida, Jesus entra na sinagoga. Está aí de 9 em diante, Alex. 12, de 9 a 14. De 9 a 14. Mateus, capítulo 12, de 9 a 14. Se você puder colocar. Tendo Jesus saindo daquele lugar, foi para a sinagoga deles. E é muito bom que fique gravado nos nossos corações que a sinagoga não é de Deus. Jesus aí chama de sinagoga do diabo. Mas eles que têm regramentos e regulamentos, encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Jesus é indagado que ele e os seus discípulos trabalhavam lá naquele dia colhendo espigas, e ele vai dentro da sinagoga dar a resposta. Jesus nunca deixa nada sem resposta, tá? Aí ele vai lá, uma das mãos atrofiada, mas procurando um motivo para acusar Jesus. Eles o questionaram. Essa mão de mão mirrada, por certo, era de um trabalhador que havia quebrado aquela mão e ela, ao ser curada aquela fratura, atrofiou aquele órgão, ressequiu. A mão seca, fina, sem mobilidade. Então, para um pai de família naquela época, sem uma previdência social, padecia muito.
Então aquele homem tinha extrema necessidade. Mas está na sinagoga deles os fariseus. E eles perguntam a Jesus Cristo se é lícito curar no sábado. Aqui em Marcos, imediatamente Jesus diz ao homem: levanta e vem para o meio. Lucas a mesma coisa. Levanta e vem para o meio. Ao que Jesus lhe propôs, qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado está a cair em um buraco, não fará todo o esforço para retirá-la? E eles faziam isso. Eles amavam mais a sua criação do que ao próximo. E eles faziam isso sem burlar a lei. E mais algumas coisas ainda. Tipo, ou exemplo. Esse tipo aí ficou muito caracterizado aqui dentro desta igreja aqui. Tipo assim, pastor, tipo assim. Isso pega, né? Impregna. Mais exemplo. Eles podiam andar um número de passos por dia ao sábado. Eles podiam andar dentro da sua casa. Então eles fixavam. Eu moro em um quintal grande e tenho lá mais 2 filhos. E eu vou ligar a minha casa, a casa do meu filho 1, e depois ligar a casa do meu filho 2. Isso deve dar a média de uns 45 metros de extensão, de caminhada. Então eu, judeu, observador e guardador da lei, pego um novelo de lã, amarro a minha casa, a casa do meu filho 1, e da casa do meu filho 1, a casa do meu filho 2, e da casa do meu filho 2 a minha casa. Eu não estou contrariando a lei, porque a casa do meu filho é minha casa. Então, eles criavam mecanismos para driblar a lei. Então, quando eles falam para Jesus, é lícito curar no sábado, é porque já no sábado Jesus tinha colhido espigas. Mas eles queriam estar olhando para Jesus como uma ameaça para a sua religião. E como Jesus estava atraindo multidões, eles precisavam impedir Jesus de continuar atraindo as pessoas até ele. E aí Jesus lhes faz esta pergunta. 13. Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha? Por isso é lícito fazer o bem no sábado. Então dirigiu-se ao homem e disse: estende tua mão. Imediatamente ele estendeu e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Puxa vida, do que a pessoa precisa? Quem que está ali para mudar a história daquela pessoa? Você não vai ver nenhum glória a Deus. Você não vai ver ninguém dando glória a Deus por um homem inválido, impedido de trabalhar, de ganhar o seu sustento, e em um abrir e fechar de olhos,
Cura estabelecida, milagre. Olha o que eles fazem. Diante disso, saíram os fariseus e conspiravam. Como poderia matar a Jesus? Meus amados, Jesus vale mais do que qualquer coisa. O bem é algo que não se tem dia, não se tem hora. Se alguém precisa de alguma coisa, poxa vida, o que é mais importante? Guardar o sábado ou abençoar uma vida? O que Jesus fez para que eles conspirassem contra? A mão daquele homem era ressequida e bastou ser estendida para ser curado. Mas aqui, naqueles outros homens que estavam ali, havia um outro órgão ressequido. E esse não tem cura. Meu coração, movido pela incredulidade, movido pelo ódio, movido pela inveja. Homens de coração ressequidos pelas regras, homens de coração ressequidos pelos regulamentos, por dizerem ser amantes e cumpridores da lei, quando que na realidade não é, porque amar ao próximo é mandamento. Amam mais a religião do que Deus. O momento não é para isso, a hora não é para isso, mas eu cresci, vivi desde os meus 3 anos de idade dentro de igreja. E já assisti, já presenciei absurdos em sessões regulares, ordinárias, e sessões extraordinárias dentro da igreja, absurdos, em nome de um estatuto e em nome de um regulamento interno. Assisti, ainda como criança, a exclusão da irmã Maria Santos, porque havia pego carona na garupa de uma bicicleta da Elirã, em Marília, até a casa dela, com o vizinho de balaústre, que trabalhavam na mesma empresa. E vi também as pessoas que se levantaram e que fizeram isso, todas caírem, todas serem destruídas. Vi aquela mulher, lá atrás nós não sabíamos o que era depressão, entristecer até a morte. Uma carona na garupa de uma bicicleta Gorique, bicicleta preta, velha, enferrujada, de uma mãe de 9 ou 11 filhos, velha, mas trabalhando para dar sustento para a família. Existiam algumas pessoas que achavam-se deuses,
E aqui esses indivíduos imbecilizados, eles não sabem o que fazer com Jesus. Mas Jesus sabe o que fazer com aqueles que necessitam, com aqueles que precisam, não medindo consequências. Sabendo que Jesus sabe de todas as coisas, Jesus não faz para insultar, faz porque é natureza de Jesus fazer o bem. Independente do desfecho, do que vai acontecer na reunião seguinte, o que tem que fazer, Jesus faz. Amados, é apenas mais um de tantos milagres que Jesus fez. E de que é pior do que aqueles que foram curados e não voltaram. Viam Deus curando, libertando, operando milagres, fazendo sinais e maravilhas. Em vez de se alegrar, quantas pessoas em o nosso meio que se enraivece quando o bem é feito? Corações ressequidos por regramentos, por regulamentos, por crença, por fé. Não era muito mais fácil dar um glória a Deus? Quando alguém está conosco, ao nosso lado, e é alcançado por Deus, é motivo de glorificarmos a Deus. E não ficar com raiva de Deus por ter atendido ele e não ter atendido a mim. Por ter curado ele, ou libertado ele, ou operado um milagre lá na vida dele. O que ele é mais do que eu para ele receber e eu não? Se fosse numa sexta-feira, seria diferente? Não. Arrumaria um outro motivo. Se fosse em um domingo, seria diferente? Não. Não é o dia, não é a hora, não é o lugar, é o estado em que a pessoa se encontra. É o que a pessoa crê. E tudo aquilo que vai contrário àquilo que ele crê é suficiente para criar uma barreira e uma inimizade, e um ódio, e um rancor. Quando que na realidade todos deveriam se alegrar porque mais uma pessoa foi alcançada por Jesus. Mais um milagre. Então ainda Jesus pode operar milagres. Mas denominacionalmente, nós da denominação batista, fazer uma santa convocação de 40 dias, preciso de um milagre. Alguns vão torcer o bigode, franzir a testa, porque tem regramentos, que tem regulamentos. Colocar uma placa aqui em frente à igreja, milagres. Vai vir uma comissão. Mas o Jesus que nós amamos e servimos é quem opera, é quem liberta, é quem cura. Nós lemos a palavra, aprendemos na palavra e exercitamos aquilo que a palavra ensina. Aqui Deus cura, aqui Deus liberta, aqui Deus opera sinais e maravilhas, aqui Deus faz
milagres. Então sempre há algum motivo para. Mas para que milagres aconteçam, é necessário que os enfermos estejam presentes. Que sejam trazidos. Porque eles são importantes. É tão importante que Jesus mandou ele se levantar e ir para o meio. Agora ele é o centro de todas as atenções. Está a instantes de ter uma vida saudável. Há pessoas que estão a poucos milésimos de segundos para receber o seu milagre. Mas as regras, os regulamentos e a incredulidade põem tudo por terra. Às vezes, irmãos, em um culto, isso acontece muito aqui na igreja. Deus tem algo para falar para alguém. Não consegue ficar dentro da igreja, levanta, vai lá beber a água. Ou vai lá fazer. Ou vai lá conversar com A, com B e com C. E o simples fato de sair da posição para ir, perdeu a sua bênção. Quantas pessoas perdem a sua bênção porque por uma palavra falada, por um sentimento gerado, por um conflito interno de ideias, a pessoa sai em disparada e não recebe a sua cura. Eles esperaram o milagre para ir tramarem a morte de Jesus Cristo. Essas questões são questões muito sérias. O ideal seria de nós estarmos falando só do homem da mão ressequida, o homem que foi curado por Jesus, da bênção que recebeu de Jesus e agora pode ter uma vida normal. Mas tem uns infelizes aqui, de uns fariseus, de uns herodianos, de uns escribas que são dono da igreja. Às vezes dentro da igreja deixa de se acontecer certas coisas por causa dos donos dela. Porque não está de acordo com aquilo que ele acha. Ele deveria estar de acordo com aquilo que Deus quer. Mas ele manda mais do que Deus. E é o caso aqui. Eles intentam matar Deus. Por quê? Porque Deus estava curando. É melhor o homem ficar lá do jeito que ele estava. Se fosse uma ovelha dele, um boi dele atolado lá na lama, ele ia desatolar o boi e a ovelha. Mas o homem poderia continuar da mesma forma. As pessoas não se importam com as pessoas, nem com elas mesmas. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que não sejamos como os fariseus, os saduceus e os herodianos. Vamos ser como o homem da mão ressequida, obedecer a Deus. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor, em o nome de Jesus Cristo, por mais esta noite, por mais esta mensagem. Eu sei que a obra que o Senhor Deus começou nas nossas vidas, elas não acabaram. E eu sei que o Senhor Deus vai completar ela. E eu te agradeço por isso, em o nome de Jesus Cristo, e te louvo pelos teus milagres.
Glórias sejam dadas ao Senhor no nome de Jesus. Amém.